Olá pessoal. Vamos iniciar um novo tópico aqui na disciplina de Geodésia e Ajustamento, né, que é relativo à questão da altimetria, tá, do nivelamento por satélites GNSS. Né. Claro, tem outros métodos, né, para obtenção da altimetria, né, nivelamento geométrico, com nível, nivelamento trigonométrico, com estação total, enfim. Aqui na geodésia a gente vai estar interessado então em como converter as altitudes elipsoidais ou geométricas, né, Hzinho minúsculo, obtidas pelo posicionamento GNSS, para altitudes físicas, né, com significado físico, seja a altitude ortométrica, né, ou seja a altitude do tipo normal, né, a ortométrica vinculada ao geoide e a normal vinculada ao quase geoide, enfim. O importante é que é essa altitude com significado físico, né? Que a gente vai designar aqui por Hzão maiúsculo, né? Como a gente já viu aí no início da disciplina. Então, aqui na geodésia é basicamente esse problema que nós temos, né? Então, a gente tem ali a altitude de um determinado ponto na superfície terrestre até o elipsoide, contado ao longo da normal aqui, né? Então, dessa linha perpendicular ao elipsoide no ponto, Hzinho minúsculo, tá? Mas, em geral, nós vamos estar interessados na outra altitude, né? Na altitude com significado físico, a ortométrica ou atualmente a normal, né, adotada pelo SGB. E essa altitude com significado físico, então ela vem ao longo aqui da vertical, por exemplo, né, no caso do geoide. Então, a vertical pode possuir uma curvatura aqui em função da variação do potencial gravitacional, enfim. E aí vai ser essa distância ao longo da vertical, né, que não necessariamente é uma linha reta, né, e não necessariamente coincide com a normal, mas enfim. Então, essa distância ao longo da vertical, né, do ponto na superfície terrestre até o geoide. Né. Bom, a diferença entre elas, né, entre a altitude ortométrica ou normal, né, e a altitude elipsoidal, a gente pode aproximar aqui, no caso da ortométrica, pela ondulação geoidal, né, Nzão, ou no caso da altitude normal, pela anomalia da altitude. Né. É a mesma coisa, vamos assim dizer, né, em termos que a ondulação geoidal é a distância do elipsoide ao geoide, né, e a anomalia da altitude é a distância do elipsoide ao quase geoide. Tá? E aí a gente considera essas direções, né, paralelas aqui à normal. É uma simplificação, tá, pessoal? Enfim, o importante aqui é converter, então, essas altitudes elipsoidais, inicialmente obtidas pelo GNSS, tá, em altitudes com significado físico, né, seja do tipo ortométrico ou do tipo normal, tá, por meio ou da ondulação geoidal ou da anomalia da altitude. Né. Então a gente precisa, então essa informação, né, a altitude elipsoidal Hzinho a gente tem pelo GNSS, tá? Então, para obter a altitude ortométrica ou a altitude normal, o que a gente precisa é de um modelo, né? Seja um modelo geoidal que me dê a ondulação geoidal, seja um modelo quase geoidal que me dê a anomalia da altitude, tá? Uma vez que eu tenho essas duas informações, né, eu consigo encontrar a terceira correspondente, que é a altitude com o significado físico daquele ponto, tá? Bom, então, né, de forma aproximada, para não ficar confundindo e ficar repetitivo, né, vamos considerar aqui sempre o caso do geóide, tá, pessoal? Ou seja, da ondulação geoidal. Mas é análogo, tá, ao quase geóide, né? Então, da altitude da altitude ortométrica em relação ao geóide para a altitude normal em relação ao quase geóide, tá? Só vai mudar que ao invés de ser altitude ortométrica, a altitude normal, né? Consequentemente, a gente tem ali a ondulação geoidal, né, distância elipsoide e geóide, ou no outro caso nós teríamos ali então a anomalia da altitude, né? Então distância elipsoide quase geóide, tá? Mas a ideia o princípio é o mesmo, né? Então a gente vai ter uma altitude elipsoidal vindo pelo GNSS, Hzinho minúsculo, né? E a gente vai estar interessado na outra altitude Hzão, tá? Nesse caso a ortométrica em relação ao geóide, tá? Como que a gente obtém ela? Né? Bom, simples, né? Então a altitude ortométrica Hzão vale a altitude elipsoidal Hzinho menos a ondulação geoidal N. Né? Então, menos a distância geóide-elipsoide naquele ponto. Aqui fazendo uma aproximação, né, considerando a ondulação geoidal N,
paralela à normal, né, a linha normal ao elipsoide, tá? Então, ignorando aqui, né, o desvio da vertical, né, então, essa diferença entre a vertical e a normal no ponto, tá? Então, de forma aproximada, a gente obtém a altitude ortométrica Hzão dessa forma, né? A altitude elipsoidal Hzinho menos a ondulação geoidal Nzão. Né? Aí, claro, né, pessoal, essa ondulação geoidal vai ser nula quando geóide e elipsoide forem coincidentes, né? Ou seja, quando o Hzão é igual ao Hzinho, né? A distância do ponto ao geóide ou elipsoide é igual, ignorando, né, novamente a questão do desvio da vertical, tá? Se o geóide estiver acima do elipsoide, né, então a sua altitude ortométrica vai ser menor do que a sua altitude elipsoidal, né, e a gente diz que a ondulação geoidal é positiva. Né? Então, o geóide está mais próximo da superfície topográfica do que o elipsoide. Né? E caso contrário, caso o geóide esteja abaixo do elipsoide, a gente diz que a sua ondulação geoidal, Nzão, será negativa. Né? Então, o elipsoide mais próximo da superfície topográfica, consequentemente, a altitude elipsoidal Hzinho menor do que a altitude ortométrica Hzão. Tá? Então, a gente pode ter aí valores de ondulação geoidal positivos ou negativos, né? Ou seja, o geóide abaixo, acima ou abaixo do elipsoide. A referência é o elipsoide, né, pessoal? Então, ondulação geoidal positiva, o geóide está acima. Ondulação geoidal negativa, o geóide está abaixo. Tá? Em outras palavras, né, ondulação geoidal positiva, a altitude ortométrica é menor do que a altitude elipsoidal. A ondulação geoidal negativa, né, menos com menos fica mais, a altitude ortométrica, então, maior do que a altitude elipsoidal, Hzinho. E aí, dependendo da região do Brasil, né, a gente já viu, né, no caso aqui do Brasil, a gente tem ondulações geoidais aí da ordem de mais ou menos 30 metros, né, podem atingir até mais ou menos 30 metros. Podem ser zero também, enfim. Bom, então, como é que a gente vai obter, né, essas nossas altitudes com significado físico? Bom, a altitude elipsoidal vem do GNSS, né? Essa parte está resolvida. Tudo que a gente precisa é do valor da ondulação geoidal Nzão, né? Tendo a altitude elipsoidal Hzinho e tendo a ondulação geoidal Nzão, a gente tem a altitude ortométrica, né? No caso geoidal. Tendo a anomalia da altitude, analogamente, né, a gente teria a altitude normal. Tá? Então, o que a gente precisa é desse valor, né? Da ondulação geoidal ou da anomalia da altitude. Né? Então, esse valor vai ser obtido por um modelo, tá, pessoal? O modelo ideal qual seria, né? O modelo ideal seria um modelo que mesclaria ali posicionamento GNSS com nivelamento geométrico com nivelamento gravimétrico. Né? Um modelo local ali, enfim, com uma alta precisão, né? Então, atualmente aí em alguns locais do mundo, né, já possuem aí esse modelo de ondulação geoidal ou quase geóide, enfim, ao nível centimétrico ali, né? Então, com uma exatidão ali muito boa, tá? O Brasil ainda não é o caso, né? Então, o município poderia elaborar ali o seu próprio modelo local, né? Seria a mesma relação aqui, pessoal, só que a gente vai utilizar a ondulação geoidal vinda desse modelo, né? Mas aqui na disciplina, num caso geral, né, nós vamos ver o modelo do Brasil, né, o chamado MapGel, tá? Elaborado e divulgado pelo IBGE. A primeira versão do MapGel foi em 2004, né, divulgado em 2004. Depois nós tivemos o MapGel 2010 e mais recentemente o MapGel 2015. Tá? Então, seguindo essa lógica aí de 6 ou 5 anos, né, para atualização, nós devemos ter aí um MapGel, talvez ainda esse ano, né, 2020, ou quem sabe ano que vem, 2021. Particularmente para nós é de grande importância essa atualização do MapGel, uma vez que esse MapGel 2015, né, ele foi elaborado na época que o Brasil ainda adotava altitudes do tipo normais ortométricas, né? Então, o que ele fornece são alturas ou ondulações geoidais, né? Eles são a mesma coisa. Distância geoide elipsoide, tá? E de lá para cá, né, lá por 2018, a gente alterou ali o tipo de altitudes, né, do sistema geodésico brasileiro agora para altitudes normais, né? Então, seria interessante nós termos um modelo quase geoidal, né, que nos forneça, então, as anomalias de altitude, né, as distâncias elipsoide e quase geoide. Tá? Então, é o que a gente espera aí, né, com a próxima divulgação do MapGel. Né. Enfim, então, aqui no caso do Brasil, né, como a gente já viu no início da disciplina, a gente tem ondulações
geoidais que variam de 30 metros positivo lá no Acre, né, até 30 metros negativos, né, lá no Amapá, tá? Aqui para a nossa região de Santa Catarina, né, próxima ali a Florianópolis, principalmente, a gente tem ali ondulações geoidais entre 0 a 5 metros, né, então relativamente pequenas. Bom, esse MapGel 2015, então, ele foi elaborado aí com levantamentos gravimétricos terrestres, né, no Brasil e em demais países da América do Sul, então dados de gravimetria, né, então gravidade medida com gravímetro. O modelo digital de elevação do SRTM, né, aquela missão da NASA, forneceu ali um modelo digital de elevação a nível global, tá? Com resolução espacial de aproximadamente 90 metros, né? Então um valor de altitude aí a cada 90 metros, né? Um valor de altitude médio a cada 90 metros, né? A grosso modo. Um modelo global do geopotencial, né? Obtido aí por dados de diversos satélites, né? Então a gente tem um modelo global, né, do geopotencial, e esse modelo global do geopotencial, né, ele é refinado a nível local aqui no Brasil, né, por meio aí desses dados de gravimetria terrestre e etc. Né. Então, esse modelo também, né, pessoal, a gente teve o primeiro EGM, temos o EGM 96, né, inclusive acho que, se não me engano, teve o primeiro até em 84, tá? O primeiro Earth Gravitational Model, né, modelo gravitacional da Terra em 84, outro em 96, o EGM 96, outro em 2008, né? Então é de 12 em 12 anos, tá? Então, seguindo essa sequência, né, o próximo seria o EGM 2020, tá? E claro, né, pessoal, de 12 em 12 anos, né, a gente tem grandes melhoras, né, de uma versão para outra do modelo. Então, em função aí do coronavírus, né, não foi divulgado ainda o EGM 2020, mas tá todo mundo na expectativa, né, deve ser lançado esse ano ou no ano que vem também. Talvez até o IBGE também esteja esperando essa nova divulgação aí do EGM 2020, né, quem sabe para usar os dados do EGM 2020 ao invés do EGM 2008 na atualização do MapGel. Enfim, só apenas suposições, né. Mas basicamente o MapGel ele vem então de um modelo global, tá? O modelo global mais recente que nós temos é o EGM 2008. Não, outros vieram depois disso, mas vamos assim dizer, esse mais utilizado, né, o oficial. E a gente deve então ter um EGM 2020 aí, né? Então, tanto o MapGel quanto o modelo global, né, eles são aí constantemente atualizados, tá? E notem que não foram utilizados dados do SGB, né, do Sistema Geodésico Brasileiro, ou seja, vértices do tipo SAT e ou referências de nível, na elaboração do MapGel 2015, tá, pessoal? Então, ele é um modelo à parte do SGB, ele não tem dados do SGB na sua elaboração, tá? Então, essas alturas geoidais foram obtidas essencialmente com esses dados gravimétricos, né? E esse refinamento aí dos modelos globais disponíveis na época, enfim, e dados ali, né, de elevação do terreno, enfim. Mas ele não foi elaborado com base ali no rastreio GNSS de referências de nível, por exemplo, tá? Isso foi feito para validação do modelo, tá, pessoal? Então, mas esses dados iniciais do SGB, né, eles não foram utilizados no cálculo do modelo, apenas na avaliação, na validação dele. Então, a grosso modo, a gente pode dizer isso, né? Que o MapGel aí é um modelo de ondulação geoidal, né? Que foi elaborado aí, né? De maneira independente, né? Ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, aqui só para a gente... Tudo isso que eu estou comentando, essas figuras, né? Foram retiradas do relatório do MapGel 2015, tá? Disponível na internet, no site do BGE, enfim. Aqui é só para a gente ter noção, né, das estações gravimétricas adicionais em relação à versão anterior, né, em relação ao MapGel 2010. Tá? Então, teve uma maior cobertura gravimétrica aqui, né, especialmente na região sul do país, né, sul e sudeste, e muito próximo aqui também, né, na região aqui de Florianópolis, foi feito ali um grande levantamento gravimétrico aqui, né, nas RNs da região. Tá? Então, claro, isso resulta em melhorias no modelo. Né? Quanto mais dados gravimétricos, né, supõe-se, né, melhor fica a qualidade desse modelo. Tá? E aqui são essas discrepâncias, tá, pessoal? Então, para cada ponta ali, né, no MapGel, a gente pode interpolar, né, um valor de ondulação geoidal N.
Se a gente fizer o rastreio GNSS, né, em uma RN, uma referência de nível, a gente vai ter a sua altitude elipsoidal pelo GNSS, Hzinho, e a sua altitude normal ortométrica, Hzão, pelo valor da RN, né, da altitude da RN. Fazendo a diferença entre elas, a gente teria a ondulação geoidal desse nivelamento GNSS, né, sobre a RN. Tá? Comparando com a ondulação geoidal do MapGel, a gente tem uma discrepância, né, uma diferença. A gente não pode necessariamente chamar de erro, né, porque ambos estão errados. Né? Mas, enfim, a gente tem uma discrepância, uma diferença entre eles. Né? Então, uma diferença, vamos assim dizer, entre o MapGel e o SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro, que é a referência. Tá? Então aqui a gente tem as discrepâncias, tá, pessoal, entre o MapGel 2015, né, e as RNs, né, que também são ponto SAT, né, então tem as duas altitudes, consequentemente tem a ondulação geoidal, tá, pela diferença entre elas. E essas discrepâncias então variam aí de 30 centímetros positivo, né, até meio metro negativo, né, então ao longo do Brasil. Então, claro, né, pessoal, meio metro de discrepância entre o MapGel e o SGB, é uma diferença significativa, né? Então, ainda tem espaço, né, para esse modelo aí ser melhorado, né? Ele tem uma qualidade decimétrica, né, de decímetros. Então, a gente vai pegar aquela altitude elipsoidal do GNSS, que em geral vai ter precisão ali de centímetros, talvez até milímetros, né? E transformar numa altitude ortométrica aí com qualidade de decímetros, né, decimétrica, porque essa é a qualidade do modelo, do nosso modelo. Então, a gente vai estar degradando, né, a qualidade da nossa altitude transformada. Em contrapartida, a gente vai estar atribuindo um significado físico para ela, né, que inicialmente ela não possui, no caso da altitude puramente elipsoidal, né, geométrica, enfim. Bom, e aqui são diferenças entre o MapGel 2010 e o MapGel 2015. Né, notem então aí que a gente tem diferenças aí que podem atingir até 4 metros, né, especialmente na região norte do país, tá? Então, melhoras, né, do MapGel 2015 em relação ao MapGel 2010, especialmente aí na região norte do país, né. Aqui para Santa Catarina, né, diferenças menores aí, né, ao nível do centímetro, no máximo do decímetro, né, pela escala de cores aqui. Mas, enfim, o modelo não é homogêneo, né, pessoal? Dependendo da região do Brasil, a gente vai ter uma qualidade melhor ou pior, né, na nossa altitude ortométrica transformada, né, obtida pelo modelo. Porque o nosso sistema geodésico brasileiro, né, não apenas ele, como a nossa cobertura gravimétrica e tudo mais, é bastante heterogêneo. Né? Bom, aqui uma tabela também desse relatório do IBGE que mostra, né, valores estatísticos por região. Tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, o número de conexões, né, ou seja, de pontos que são RN e SAT no SGB, que foram os pontos de validação, né, do modelo. Então, claro, a gente tem, por exemplo, né, uma amostragem muito maior na região sudeste do que na região norte, por exemplo. Né? E aí as estatísticas básicas, né, média, o erro médio quadrático, ou desses casos, né, ou desvio padrão, vamos assim dizer, né, porque não necessariamente é um erro, né, é uma discrepância, mas enfim, usando aí as ondulações geoidais obtidas pelo MapGel e as ondulações geoidais obtidas, né, pela diferença de altitude elipsoidal e altitude normal altrométrica, né, de cada uma dessas conexões geodésicas SAT-RN, tá? Então, média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo de discrepância, né? Então, notem que para todas as regiões, né, nós temos aí valores máximos em módulo, ali, né, da ordem de 40 centímetros, ou passando os 40 centímetros, né, em geral. Só na região sul, 41, 46, 49, Então, todas elas têm aí bastante discrepância em alguns locais específicos, né. Mas, no geral, né, esse desvio padrão fica aí nessa ordem, né, de 15 a 20 centímetros, né. Só na região norte um pouquinho maior. Então, o IBGE fornece, né, considerando todos esses dados, né, ele fornece aí um desvio padrão de referência para o modelo da ordem de 17 centímetros. Tá? Como esse desvio padrão foi obtido, né, com base aqui, né, nas diferenças entre as ondulações geoidais do modelo e as ondulações geoidais das conexões geodésicas SAT-RN, né, em todo o território nacional. Aí, né? Então é um valor único aí, né, para todo o país. Tá? Então essas discrepâncias ficaram aí na ordem de 17 centímetros, né, considerando o Brasil como um todo. Então, quando a gente usa o MapGel, né,
2015, nesse modo absoluto que a gente está vendo, né? Ou seja, a altitude ortométrica do ponto é igual a sua altitude elipsoidal menos a ondulação geoidal, uma transformação direta, usando apenas os dados daquele ponto. A gente pode dizer que a qualidade desse modelo é da ordem de 17 centímetros, tá? Dessa transformação. Bom, mais importante aqui, pessoal, do que essa questão se é altitude elipsoidal ou se é altitude ortométrica, né? E a gente poderia estender a relação para a altitude normal, né? É a questão do desnível, tá, pessoal? Então, assim, vamos pensar, né, por exemplo, qual geóide que a gente está adotando, né? No fundo, não importa muito se é um geóide que está ali 1 metro acima, 1 metro abaixo do nível médio do mar que a gente está adotando como referência, enfim. Né? Não importa muito essa superfície inicial, vamos assim dizer. Né? O que importa é o desnível, né? É a diferença de nível entre dois pontos, né, em relação a uma superfície. Se esse deslocamento é constante, né, de uma superfície para outra, o desnível vai se preservar, né, porque é a mesma superfície ali para ambas, né, enfim. Então, o mais importante do que isso, né, de qual que é de fato a origem, é a questão, é a diferença de altitude, né, o desnível, a diferença de nível, tá? Então, acho que isso vai ficar mais claro de entender com essa animaçãozinha aqui. Então, deixa eu ver porque não foi a tela inteira. Bom, enfim. Então vamos supor o seguinte, ó, temos aqui a nossa superfície topográfica, né? E aí nós temos dois marcos de concreto, né? Um no ponto A e o outro no ponto B. Bom, lá embaixo, né, da superfície topográfica, vamos imaginar, enfim, estaria passando o elipsoide, tá? Distância curta aqui, né, então ali regular, né, desconsiderando a sua curvatura, enfim. Bom, a gente já viu, né? A gente vai ter uma altitude elipsoidal H para o ponto A e uma altitude elipsoidal H para o ponto B. Né? Nesse caso, o ponto B com uma altitude elipsoidal maior do que o ponto A, né? Ou seja, ali mais distante do elipsoide, por assim dizer, né? Bom, vamos supor que o geóide esteja passando dessa forma, né? Nessa situação. De forma exagerada, né? Para fins de visualização, né, pessoal? Na prática não é tanta diferença assim. Mas para a gente conseguir ver bem as diferenças, tá? Então tá exagerado aqui. Bom, aí nós temos a altitude ortométrica do ponto A e a altitude ortométrica do ponto B, a razão, né? Que vai ser a distância do ponto ao geóide ao longo da vertical, né? Que não vai coincidir com a normal, né? Em nenhum dos pontos, né? Então, beleza, o ponto A vai ter a sua altitude ortométrica, o ponto B vai ter a sua altitude ortométrica. Assim como o ponto A tem a sua altitude elipsoidal e o ponto B tem a sua altitude elipsoidal. Bom, por que a gente não pode usar essas altitudes elipsoidais, né? Por que a gente tem que usar as altitudes ortométricas, né? Quando a gente está interessado aí em projetos que tenham, né, um significado físico, né? Como obras hídricas, por exemplo, né? Onde a água flui por gravidade, etc. É por causa disso, ó, pessoal. A questão aqui é o desnível, tá? É a diferença de nível entre uma superfície e outra, tá? Então aqui, ó, qual que é o desnível de A para B no elipsoide? Então, ó, vamos repetir o elipsoide aqui, ó, na altura do ponto A, né? E aí, beleza, ó. Então, essa é a diferença de nível, o desnível, no elipsoide de A para B, ó. Quanto que vale, né, essa grandeza? Ó? Vale a altitude do ponto B, né, a altitude elipsoidal do ponto B, menos a altitude elipsoidal do ponto A. Ó. Essa diferença, ó, da altitude elipsoidal do ponto B menos a altitude elipsoidal do ponto A, é que nos está nos fornecendo isso, o desnível elipsoidal de A para B, né, que a gente trouxe para cá para ficar menos poluído aqui. Né. Vou fazer de novo. Ó. Então, esse é o desnível de A para B elipsoidal, né, pela diferença de altitudes elipsoidais. Ó, se a gente trazer a mesma coisa, né, repetir o geóide paralelo ó, ao ponto a gente vai ter o desnível ortométrico, né, o delta Hzão de A para B. E aqui é que está a questão, ó, pessoal. Não importa necessariamente onde está passando o geóide ou elipsoide, qual o geóide, né, ou de referência ali, enfim.
Claro, né, se um outro geóide com uma outra ondulação, enfim, mas vai interferir, mas não é necessário, a grande questão aqui não é necessariamente, né, se a ondulação geoidal é meio metro ou 1 metro. Se ela for a mesma para ambos, né, então o desnível entre ambos vai ser igual, né. A grande questão é justamente essa, tá, pessoal? É a diferença da ondulação geoidal entre o ponto A e o ponto B. É essa diferença de ondulações geoidais que vai causar uma diferença no desnível, né, no desnível ortométrico de A para B e, consequentemente, né, que vai fazer com que o desnível ortométrico seja diferente do desnível elipsoidal, tá? Vamos supor que o geóide fosse plano aqui também, né? Fosse paralelo ao elipsóide entre os dois pontos, né? Então, esse desnível ortométrico, né? Aproximadamente seria igual ao desnível elipsoidal, tá, pessoal? Porque a gente iria fazer a mesma coisa, ó. A gente ia repetir aqui uma superfície paralela ao geóide, que no caso é paralelo ao elipsoide, né? Então, nosso desnível de A para B geoidal, né, seria igual ao desnível elipsoidal de A para B, né, ignorando ali a questão do desvio da vertical também, né. Enfim, então não haveria diferença no desnível, né. Então, se o desnível de um para o outro é 5 metros, né, em relação ao elipsoide, também é 5 metros em relação ao geóide, só muda que o geóide está um pouco mais alto do que o elipsoide, né, sei lá, 3, 4 metros. Só que essa altura relativa é a mesma, né, entre ambos os pontos ali, de tal forma que o desnível foi preservado, né. Então, a grande importância aqui é essa, tá, pessoal? Né? Não é necessariamente o valor da altitude, tá? Da altitude elipsoidal ou da altitude ortométrica, né? Ou se fosse a altitude normal. É o desnível, é a diferença de nível entre dois pontos, tá? Em relação ao elipsoide, nós vamos ter um desnível, e em relação ao geóide, ao quase geóide, nós vamos ter outro desnível, tá? Por quê? Né? Porque geóide e elipsoide não são paralelos, né? Existem as ondulações geoidais, né? Então, essa altitude com significado físico, né, ela é diferente da altitude puramente matemática, geométrica, imaginária, enfim, do elipsoide, né, que o GNSS nos fornece, tá? Então, essa é a importância, por isso que a gente faz a conversão de altitudes, tá? Elipsoidais, né, para altitudes ortométricas ou altitudes normais, né, dependendo se a gente tem ali a ondulação geoidal ou a anomalia de altitude, tá? Então, é por essa razão, né, que atualmente a gente pega essa nossa altitude do GNSS com precisão milimétrica ou centimétrica e acaba degradando a sua incerteza, vamos assim dizer, né, aplicando o MapGel, né, o modelo de ondulação geoidal. Porque, claro, tem ondulações aí que são da ordem de 30 metros, né, então, né, 30 metros é muito mais significativo do que os 17 centímetros ali, né, do erro esperado na transformação, enfim, tá? Então, essa é a ideia, tá, pessoal, da altimetria do nivelamento GNSS por satélites, né? Atribuir um significado físico às nossas altitudes, tá? Porque o desnível físico, ortométrico, real, né, não vai, em geral, né, não corresponde àquele desnível matemático, geométrico, imaginário do elipsoide, né, fornecido pelo posicionamento GNSS, tá? Bom, com exemplos eu acho que fica mais claro, então, de entender essas questões. Então, vamos ver alguns exemplos na sequência.